Este programa tem um oferecimento de Café Ouro Brasileiro, café em grãos para máquinas de café expresso, Móveis Rans, deixando sua casa muito mais bela. O tema do Estação Saúde de hoje é criar filhos felizes e saudáveis. Eu estou aqui com o Dr. Paulo Scali. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, um prazer estar aqui falando desse tema. O Dr. Paulo escreveu para o jornal um artigo muito interessante com o título Viver Saudável e Feliz, explicando o que é importante para que a criança cresça e se desenvolva de maneira saudável. E eu gostaria, doutor Paulo, que o senhor orientasse os pais que estão em casa o que eles devem fazer para criar os seus filhos, para que sejam felizes e saudáveis. Bom, isso é um desafio que eu acho que se apresenta a todo pai. Querer o bem do seu filho, querer que ele se desenvolva, e o que nós chamamos de saudável, com a saúde, e feliz, aquela criança que tem a felicidade, que quer viver, que se mostra sorrindo. Ser saudável implica em algumas coisas. Por exemplo, os pais seguem uma rotina de cuidar dessa criança desde o momento do nascimento. Então, ela já dentro da maternidade recebe os cuidados, a amamentação, o modo de pega ao seio, depois a consulta com o pediatra, as orientações que são passadas. Então, é uma busca contínua para individualizar a essa criança como é que nós vamos fazer ela desenvolver com a maior potencialidade a saúde que lhe é direito. Saúde é essa que implica nas vitaminas, na boa alimentação, e isso parece que são coisas simples, mas está diretamente relacionado, a gente chama ao binômio mãe-filho, ou a cuidadora-filho e a criança. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes uma criança com muita cólica, uma criança que não quer comer bem, nós temos que rever tudo que gira em volta da criança, principalmente o relacionamento entre o cuidador, ou seja, a mãe, e essa criança. Então, essa sintonia que os pais têm em volta da criança, de forma que ela tenha o máximo de potencial da sua saúde, dispensando medicamentos, a rotina com o pediatra, a atenção com relação ao sono, ao horário de dormir, a brincar, aquela criança que tem a sua higiene. E eu também chamo a atenção que a higiene, que às vezes nós falamos, não é só a higiene corporal. Eu falo muito da higiene mental. Nós chamamos o quê? Aquele passeio, a mãe que sai com a criança, que dá uma volta. Às vezes a criança passa o dia todo dentro de casa, dentro do mesmo ambiente, não tem a oportunidade de dar um giro, fazer alguma coisa, de forma a desestressar. Muitas crianças às vezes não dormem à noite porque está muito estressada. É o cuidado emocional, né, doutor Paulo? Cuidado emocional. Então, ao lado emocional também é importante. Então, essa higiene que faz parte da saúde, de ser saudável, ela se junta também com a felicidade. Ser feliz é aquela criança que está no seu ápice de satisfação. Ela está bem consigo mesma, bem com os cuidadores, com os pais, bem com ao seu redor, com o nicho que ela tem ali com ela, às vezes os seus brinquedos. E isso não quer dizer coisas de valores só, mas são coisas que são importantes para a criança. Valores com relação ao pai, aos genitores e aos seus brinquedos. Segundo um estudo realizado pela Children's Society, organização centenária de proteção infantil, 1 em cada 11 crianças com mais de 8 anos de idade está infeliz.
Esse é um dado muito preocupante, né, doutor Paulo? A insatisfação da criança vem de acordo com o não atendimento às suas ansiedades. Então, não que a vontade da criança seja feita em todos os aspectos, mas a expectativa que a criança tem em relação aos pais, em relação ao brincar, em relação à escola, em relação ao ambiente que ela vive, essa expectativa não está sendo atendida. E aí o que acontece? Essa criança, ela vai perdendo aquele sorriso, ela vai se interiorizando, vai ficando aquela criança tímida, retraída, aquela criança que não ocupa nenhum espaço. Isso é um sinal de que ela não está bem. Então, o que está ali fazendo insatisfeita é um fato que a mãe tem que começar, ou o cuidador, a olhar o que está acontecendo, que ela está respondendo dessa forma. Também a questão de perda de apetite. A perda de apetite, aquela queixa, meu filho não come, meu filho não quer, meu filho eu tento, ele não tem. Às vezes nós buscamos o que é mais fácil, nós buscamos a comida, tenta mudar a comida e tal. Mas de repente, aquela relação mãe-filho, aquela relação cuidadora-criança, ela está muito superficial ou está muito rompida. Se nós vermos, nós temos algumas características nas crianças que nós não podemos esquecer. O cérebro da criança, ele tem um desenvolvimento de 80% no primeiro ano. Olha que importante. Hoje, nós estamos fazendo uma campanha que as empresas, os pediatras, tudo mais, falamos da importância dos primeiros 1000 dias de vida. Os primeiros 1000 dias de vida vai dar, se você pegar desde a gestação até ir contando 1000 dias, dá 2 anos e pouco, não chega até 3 anos. Então, a gestação e mais os 2 primeiros anos de vida são muito importantes com relação à alimentação, ao bem-estar da criança. E a minha preocupação é que, às vezes, passa desapercebido para os pais, porque é um tempo rápido, né? Teu filho nasce, dali um pouco já tem 6 meses, dali um pouco já começou a andar, dali um pouco aquelas brincadeiras. Então, a importância de se acompanhar e estar atento, porque qualquer sintoma de distúrbio da criança, ela pode ser detectada e já interferida. No início. Justamente. Doutor Paulo, o senhor acha que as crianças hoje estão muito sobrecarregadas e com isso afeta a saúde? Assim, elas acabam ficando muito ansiosas, estressadas? Então, o que se fala hoje que a doença desse século é a ansiedade. A ansiedade são aquelas várias coisas que nós fazemos e que deixamos de fazer e que buscamos a fazer de alguma forma, mesmo que o tempo não dê. Então, o que me lembra muito é que nós temos que voltar um pouquinho à naturalidade. A relação, aquele time que um daria ao outro, a mãe com relação ao filho, o tempo de pegar a criança no colo, de trabalhar com ela. Tem um tempinho para ela, né? Se nós vermos a questão da alimentação, a mãe e o filho com relação ao alimento, existem fatores orgânicos, emocionais, durante a ingesta do alimento. A mãe junto com o filho ali, aquele alimento, o processo dele comer, dele mastigar, tudo isso, existe uma interação que é como se a mãe participasse daquilo. E às vezes nós fazemos aquilo como, toma, é teu, você que come. E a criança se sente muitas vezes individualizada. Afetividade, esse amor, né? E a ansiedade, ela vem devido à própria natureza do lugar, as pessoas fazendo muitas coisas, o cuidador muito agitado, fazendo muitas coisas, e a criança sendo solicitada a fazer mais ainda. Ela faz uma coisa, depois ela tem que fazer outra, depois ela vai brincar, depois ela volta, depois ela toma banho, depois não sei o quê. Então, muitas vezes é comum, nós falamos assim, na escola ela é muito comportada, em casa ela se transforma. O que muitas vezes está por trás disso? Que
Durante a escola, na casa das pessoas estranhas, ou da avó, ou do tio, ela está se comportando de uma forma fiscalizadora. Certo. As pessoas estão olhando para ela. Quando ela chega em casa, que ela se libera, ela quer extravasar. E aí a mãe quer exigir dela um comportamento também de disciplina. Então o que nós temos que fazer? Às vezes dosar um pouco. Deixar ela se sentir essa liberdade, sentir um pouco esse extravasar. E é essa sensibilidade que às vezes falta para nós equilibrarmos essa ansiedade. A ansiedade do telefone, do celular, computador, são várias formas de meios que estimula a criança. A criança é hiperestimulada. Não basta a gente que solicita muito dela coisas, umas consequências de outras. Também ela tem na frente o joguinho, ela já brinca no computador, ela sai dali, ela vai para a televisão, da televisão ela vai em outro aparelho eletrônico. Então, aquele momento de raciocínio, aqueles brinquedos que a criança tinha uma pausa, que eu acho que a gente deveria também ajudar um pouco a esse time, esse momento de não fazer nada. Que no mundo atual é meio tempo perdido. Não existe, né? E é o que está faltando para equilibrar o desenvolvimento da criança. Aqueles pais que pegam a criança, saem de casa, vão dar uma volta no jardim, vamos ver um passarinho, vamos olhar o infinito. Isso é fundamental. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações do Dr. Paulo Scali. O Estação Saúde volta agora com o tema Criar Filhos Felizes e Saudáveis. Eu estou aqui com o Dr. Paulo Scali, pediatra, que está nos orientando e dando dicas muito importantes. Dr. Paulo, o que o senhor acha hoje desse termo que está sendo tanto utilizado, que as crianças estão sendo terceirizadas? Bom, terceirizada, quando a gente fala criança terceirizada, significa que a mãe delegou alguém a seu filho, ou a cuidadora. Então você tem aquela pessoa que cuida da criança, ou que ela vai para a escola, ou que ela fica na casa de alguém e depois vem com a mãe. O problema fundamental são dois. Primeiro, a mãe não pode deixar de transparecer para a criança nenhum desinteresse. Ela tem que se interessar pela criança. Como ela está, como ela foi, com quem ela ficou, o que aconteceu, né? Mostrar para a criança que ela se preocupa com ela. Segundo, ela acolher essa criança e transmitir para ela o afeto, o carinho, nos momentos que ela está junto. Então a criança tem que se sentir acolhida pela mãe e interessada pela mãe também. Seria assim, ela tem poucos momentos, vamos supor que a mãe trabalha fora, aquela correria, mas naqueles momentos com qualidade. Momentos com qualidades de ouro, abraçar, tocar a criança, cada filho é de um jeito, né? Um você pode dar um abraço, o outro você tem que dar um abraço e um beijo, o outro você tem que pegar um abraço, um beijo, pegar no colo. Quer dizer, esse discernimento da mãe, essa comunicação, essa sensibilização. A terceirização, eu acho que vai distanciando em tudo, não só na distância, no tempo, mas também na relação da mãe com a criança, que é isso que não pode perder. Doutor Paulo, o doutor fala dessa importância que é o afeto, o carinho, toda essa dedicação. E hoje a gente vê ainda muitos pais, mães aí que batem nas crianças. Qual é a consequência desses atos? A agressividade, ela foi abolida porque não se vê na agressão nenhum fator positivo. Nada. Eu vou dar um tapa para ele aprender. Não fica nada, além da dor. E essa dor que às vezes ele traz aquela imagem, aquela sensação ruim. Porque a criança, ela não guarda rancor, ela não tem esse aspecto vingativo, porém vai ficar nela um momento que ela não entendeu.
Eu estava fazendo uma coisa que para ela era certa e levou 3, 4 tapas, levou a punição, ficou de castigo não sei quantos dias. Tudo isso são modos de violência. E a violência, agressão, né, e a violência não é, e a violência pode ser o tapa ou o castigo ou aquele olhar ou aquela conduta de desprezo que marca muito a criança também, né? Nós temos a agressão mecânica e a agressão de atitudes, né, verbal e tal. Então, o que eu convido a todos? Pensem muito, porque existe sempre uma maneira conciliadora, uma maneira que nos ajuda a fazer com que a criança te dê atenção e te ouça, sensibilizar ela. O que eu acho que é difícil, que os pais não optam por esse caminho, porque é mais penoso. Exige esforço. Justamente. O diálogo, conversar, convencer a criança daquilo é mais penoso. Para nós é melhor dar um tapa, dar um puxão, pôr de castigo. Então cuidado, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Vai traumatizar a criança? Vai deixar a criança insegura, com medo, vai olhar o pai sempre com aquele ar meio misterioso, não tem mais intimidade, cria uma distância. Nada, para a educação da criança não leva a nada. Totalmente prejudicial. Vamos aqui, temos um site que é o Live Science, onde tem 10 dicas muito importantes de pesquisadores para educar crianças bem ajustadas. Eu vou comentar aqui com o Dr. Paulo e eu gostaria que o senhor reforçasse para o pessoal aí de casa. É muito importante que brinque com a criança desde muito cedo. A criança tem que ser estimulada, a mãe brincar com a criança no primeiro, segundo mês de vida, falar, balbuciar, estimular a criança, são brinquedos, brincadeiras que é muito importante. Seja positivo. Então, reforçar sempre as atitudes da criança, que ela ganhe uma autoconfiança. Fatores positivos, parabéns, você fez, olha, vou te ajudar, você fez até aqui, a mamãe te ajuda depois. Todo fator positivo influencia depois na vida adulta da criança. Estimule a autocompaixão. Autocompaixão, é importante saber que nós podemos acertar, errar, sentir dor, sentir alegria, mostrar para a criança que isso faz parte da vida e isso é normal. Que o adulto e ela vai amadurecer com esse sentimento de forma a ser equilibrada. Ofereça liberdade. É aquela postura do pai de deixar a criança caminhar um pouco, adquirir confiança nos seus movimentos, nas suas atitudes. O pai deve ajudar a direcionar, não deve nem só empurrar e nem só segurar. Conserve o seu casamento. A importância da criança ter um lugar estável, um lugar onde ela se sinta equilibrada, né? O cuidador, a cuidadora, o pai, a mãe, os genitores que estão ali, ajudar a transmitir para a criança uma segurança. A criança tem que ver que ela vive ali onde tem alguém que cuida deles, que se preocupa com eles e que dá um nicho ali para ela, né? Vigie a sua saúde mental. Então, nós falamos de poder passear com a criança, sair, ir até um parque, mudar de ambiente, poder fazer com que a criança desenvolva a sua autonomia com relação à natureza, a ter uma diversidade de ambientes. Permita a argumentação. O diálogo, né? Ouvir o que ele quer te dizer. Não desprezar. A criança é importante. O que ela nos fala, olhar para a criança como um ser que não é menos que você. O adulto não pode olhar para a criança de uma forma, coitado, ele não sabe nada, só eu sei tudo. Isso não é legal. Olha para a criança assim, o que você tem para me dizer? Né? O que é legal? Me conta. Não force a perfeição. Mostrar-se para a criança que você é o todo-poderoso. Você não erra, você sabe tudo. Não. Vamos fazer junto? Você me ajuda? Deixa eu ver o que você sabe. Vamos ver se eu sei. Quer dizer, mostrar para ela que você, como ela, busca descobrir o que é verdade, busca descobrir qual é a maneira correta para ela ver em você também que você aceita os desafios da vida.
E o que o doutor falou aqui durante o programa todo, que é conheça seus filhos. Esse é o desafio maior, você topar, né? Você, desde o momento que aceitou a gravidez, que você aceitou um relacionamento, que você criou um ambiente para o seu filho, aceite o desafio. Quem é ele? Como eu posso ajudá-lo? Né? Eu não posso querer mudar o meu filho, mas eu tenho que ajudar ele a crescer dentro das suas características, das suas virtudes, das suas qualidades, e eu poder ajudá-lo, né? Mas não mudá-lo. Doutor Paulo, o programa Estação Saúde vai chegando ao final. Eu gostaria de suas considerações. Minhas considerações é a seguinte: eu tenho essa vontade de poder sempre transmitir às mães, aos pais, aos cuidadores das crianças, que não desanimem, que aceitem isso como um desafio, onde o melhor tempero é o amor. O amor supera as falhas, errei, corrijo, vou atrás, e a gente tem que aceitar isso de uma forma que tudo pode ser refeito, corrigido. Não existe aquele trauma que nunca mais vai se corrigir. Eu acho que o amor vence tudo. O cuidador pode superar muitos desafios. Vejo crianças que às vezes estão ali e aquele cuidado dos cuidadores, dos pais que ajudam, ele cresce e desenvolve a equipe toda, paramédicos e médicos, e a criança se equilibra e se transforma no ser que é dele, a característica que é maravilhoso. Você vê uma criança que nasce, depois se torna um adulto, que chega a ser como nós, e como é bom aproveitar todo esse tempo e investir na criança. Eu acho a criança um exemplo para nós, né? Aquilo que nós estamos falando, da criança que parece que é tão frágil, mas que pode nos dizer tanta sabedoria nas suas pequenas atitudes. Dr. Paulo Scali, eu gostaria de agradecer a sua participação e oferecer de presente uma cesta que é o Café Ouro Brasileiro, um de nossos colaboradores veio presentear para que o doutor tenha um café da manhã muito mais gostoso. Muito obrigado. O Estação Saúde chegou ao final e preparamos para você um clipe especial de autoria do Dr. Paulo Scali, uma mensagem com o título Ser Criança é Voar Sem Sair do Chão. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ser criança é voar sem sair do chão. Ser criança é viver intensamente tudo que a sua pequena idade, neste pequeno corpo, lhe proporciona. Porém, nunca esqueça que você tem um enorme coração, um maior ainda potencial de viver, capacidade de aprender e dar exemplos aos adultos. Ser criança é preparar-se para um enorme futuro de forma simples e singela. Estar voando sem sair do chão, sonhando acordado as maravilhas que o futuro pode lhes dar. Ser criança é afirmar a si mesmo que você vai ser feliz e ter tudo o que deseja. Criança que sonha, imagina, busca, questiona e com tantas inquietudes segue discretamente seu caminho. Vale muito a pena ser, viver e sonhar como criança. Ainda que pareça sem importância, tudo é válido, é eficaz. Sedimentar o futuro em pequenos sonhos de pequenas atitudes é construir uma grande esperança, partindo do fundamental, confiar em si mesmo. Sonhe hoje como criança, prepare o seu futuro, acredite ser capaz, não desista, tenha esperança, porque saber viver é ser uma eterna criança. Por Dr. Paulo Scali.